Muito bem, gente. Então, nós vamos dar continuidade, né, ao tema da traição, né, que é o tema que nós nos ocupávamos no encontro anterior, a partir do texto do Hillman. E a gente viu mais ou menos a questão do Logos, né, sustentando uma relação de confiança primordial, então uma confiança infantil, e que quando esse tipo de confiança se estabelece, é difícil de se manter, né? Então a traição acaba acontecendo de um jeito ou de outro, como uma forma de quebrar com essa ingenuidade infantil que deposita uma responsabilidade no outro por uma confiança exagerada, inconsciente de si e do outro, né? Porque o outro não pode dar conta de algo que é nosso, né? Então, a gente trabalhou mais ou menos até o final do item 2. Se tiver outras questões, a gente pode ir se ocupando ainda, né? E hoje a gente entra no item 3, né? Que a partir da questão da diferença, né, do Logos e do Eros, né? Começa a questão de, dos efeitos, né? Sou Ou traído, seja, assim. depois que ocorre a traição, há dois caminhos, né? Para aquele que foi traído, né? Como ele chama de uma escolha, né? Ou é a ressurreição, ou a incapacidade de perdoar e a pessoa ficar preso, fixado no trauma e tornar-se daí vingativo, ressentido, cego, a compreensão, afastado do amor, né? E aí tem alguns opções estéreis, né, que como efeito daquele que não consegue superar a traição, né? Porque ele está pegando o modelo do Cristo, né, como sendo o modelo daquele que é traído, né, e aceita a traição em nome de duas coisas, né? Em nome dessa necessidade de assumir, né, esse lugar que Deus deu para ele e não esperar de Deus, né, que o Deus o proteja e cuide de maneira infantil, não. Então, quando ele questiona Deus, né, e é sinal que, de uma certa maneira, Deus responsabilizou ele, ele tem que dar, de uma certa maneira, em consonância com essa responsabilidade, né? Então, ele tem que. A traição simbólica ali de Deus, na verdade, é a capacidade de reconhecer ele nesse lugar, né, do Redentor e de pagar o preço por estar nesse lugar e não esperar, em nome desse lugar, um tipo de vida especial, né? Então ele realmente toma até o último gole da taça, né? E de outro lado, né, outro aspecto que envolve a tradição do Cristo é a questão do perdão, né? O perdão como uma forma, então, de chegar à ressurreição, né? De não ficar preso e, de uma certa forma, é uma escolha do amor e não ficar preso ao Logos, né? O Logos primordial, mas uma escolha pelo amor daí. Então, o Rilmo começa no item 3 trabalhar, então, aqueles que não conseguem perdoar, né? O que está em jogo, porque é uma das coisas mais difíceis, né? Em termos de processo psicológico, é o tal do perdão. Esse é um tema recorrente em qualquer seminário, em qualquer simpósio, em qualquer congresso espírita. Se é o tema da traição, né, do perdão, é um tema que vai interessar muita gente, porque é um tema realmente que, como eu falei para você, era arquetípico, né? A gente, em algum momento, a gente vai vivenciar, vai passar por isso, num dos lugares, ou daquele que trai, ou daquele que é traído, né? Então, e a questão do quanto mexe com a gente, que a gente vive esse lugar de ser traído, né? Como toca a nossa filha narcísica. Nosso narcisismo, ele é profundamente abalado
quando a gente tem uma experiência de ser traído, porque, de uma certa maneira, é como se o nosso valor, a nossa imagem, tudo que a gente depositou no outro, projetou, transferiu para o outro, fosse, né, evaporado, né? E aí vem a dor narcísica, né? Quem eu sou para o outro para ser traído, né? E aí vem as questões todas que implicam nos efeitos da experiência emocional daquele que foi traído. Sim, Sara. Microfone, o microfone está fechado. Perdão, desculpa estar cortando já no começo, mas essa coisa da traição é bem forte, porque agora aconteceu esse caso nos Estados Unidos, como as pessoas estão sentindo dores, eles Uhum. estão mandando brasa, assim, estão jogando todos os conflitos e xingando, e assim, dá para ver que dói muito isso. Uhum. Sim. E foi um casal, coisa de casal, imagina, assim, gente que não tem nada a ver, está assim, desesperada, defendendo a mulher Uhum. que nem conhece, sofrendo pela mulher, pelos que foram traídos. Daí eu fiquei pensando na nossa aula, eu disse, pá, isso aí é forte mesmo. É, e sim, é forte, sim, porque de uma certa maneira, como o texto fala, né, a gente deposita na relação de confiança algo de valor que fica muito preso no outro. E quando o outro rompe com esse vínculo, com essa confiança, ou com o tipo de compromisso ou pacto, Sim, sim. daí a gente Mas realmente eu, é abalado, né? eu tenho uma pergunta fora essa coisa que eu falei, mas existem as traições mentalmente. Você falou que as mulheres mais traem, eu estava olhando, tem mulheres que elas queriam um homem loiro, um homem alto, um homem moreno, elas têm um marido às vezes, mas elas traem mentalmente, a gente sente essa vibração. E você não falou nessa traição, eu Não, fiquei pensando. não, na verdade, né, Sara, a gente é um ser, nós, seres humanos, somos uns seres é, ambivalentes, a gente somos uns seres atravessados por múltiplos fatores, Sim. tendências, anseios, necessidades, né? E Uhum. de uma certa maneira, é, fantasias são despertadas, né? Isso, eu Assim acho que como em tem uma todo mundo, fantasia, né? eu gostaria de morar numa casa assim, eu gostaria de ter um emprego assado, né? Às Sim. vezes pode também ter uma fantasia, gostaria de ter uma esposa assim, um homem E assim, um ou, homem né? assim, né? Chama a atenção da gente, né? A questão então, não é de ser mobilizado Uhum. pela pela presença de outras pessoas na vida, é como a gente lida com isso, né? É isso que eu acho que é a questão importante, né? Se aquilo tira muita energia tua e tira energia das tuas coisas, da qual tu está comprometido, daí começa a complicar, né? Eu começo a pensar naquela pessoa, começo a ficar envolvido, e de Uhum. repente a energia que eu tenho para mim poder me ocupar acaba sendo comprometida, né? Então depende muito de como a gente lida com a coisa, né? Sim. Obrigada, Gels. Silvia, Ok, eu queria perguntar uma coisa que eu acho que eu não sei se corresponde com a verdade, mas é o que eu sinto. Normalmente, a dor da traição é muito maior, porque normalmente, eu acho que inclusive é o normal. Ahm, a gente só pode ser traído por alguém que é próximo da gente. Nós somos, é só alguém que é muito perto da gente que pode te trair. Eu acho que eu me lembro de ter lido alguma coisa uma vez no Emmanuel dizendo que Jesus só poderia ter sido traído por um dos apóstolos. Pessoas de longe, é muito mais difícil de te trair, porque eles não têm os meios, às vezes. Seria uma coisa, certo? Por exemplo, que a dor da traição é maior, porque geralmente é uma pessoa que você confia. uhum. Seria uma proposição correta, isso? Pensar assim? Depende, né, Silvia? Mas com certeza, geralmente traição vem de alguém que está dentro do sistema, né? E aí, geralmente.
está perto da gente, né? Está ligado, está vinculado de uma certa forma, né? Ah, e também as pessoas estranhas a gente não espera muita coisa, a gente não deposita algum tipo de expectativa e comprometimento justamente pelo distanciamento que tu tem com aquela outra pessoa. Então, realmente, com certeza, quando o vínculo é próximo, né, ou é estreito por algum motivo, essa relação de confiança se estabelece e naturalmente, né, porque só há traição quando há confiança. Né? Quando não há confiança, não há traição no sentido, do ponto de vista psicológico, né? Da experiência emocional, né? Então, claro, essas coisas estão ligadas muito à proximidade do vínculo, né? Agora, o que eu acho importante, né? A gente sempre fala do traído, né? Do traidor, né? Mas a gente não fala do traidor, a gente vê assim do ponto de vista espiritual que muitas vezes o traído se torna um obsessor cruel depois do traidor, né? Então, o traidor já foi lá, já se arrependeu, já pediu desculpa, já se redimiu, já foi adiante, e o traído está lá, movido pelo ódio, né? Então, o quanto a traição, na experiência de traído, desperta também a nossa sombra, né? Porque aí que tá, começamos por aí, né, gente? O sentimento é nosso, né? O outro agiu mal, mas o sentimento é meu. O que que eu vou fazer com isso? Essa é a questão, né? O que que eu faço com esse fato? Como é que eu vou transformar esse fato numa experiência psicológica? Enquanto experiência, como é que eu vou viver então essa realidade? E aí vem o primeiro perigo da traição, que é realmente a vingança, né? A pessoa não suportar, né? E querer remediar o sentimento de dor, gerando dor no outro também, né? E aí tu tá se tornando igual ao outro, né? Porque é claro que dói, é claro que é difícil, né? E, mas tu não aceitou. Tu não aceita essa possibilidade. A pessoa que quer vingança, aí tem uma questão de dor e de orgulho ao mesmo tempo, né? Então, o Rimo chama que a perspectiva da vingança é uma perspectiva mesquinha e medíocre, né? Porque a, a, a vingança é uma forma de não gerar consciência, de reduzir, redução sobre a consciência, ou seja, fico tomado pela, pela experiência negativa, né? E aí eu fico reagindo, abreagindo, continuando em psicologia, sou reativo, né? E eu não trabalho a minha dor, eu não trabalho, eu não tomo consciência, eu não suporto o que isso significa essa experiência, né? E de uma certa maneira eu não aceito o não do outro, né? Então, de uma certa maneira, eh, a vingança é uma forma muito rudimentar, muito primária, muito primitiva de lidar com a experiência. Gabriele? Muito obrigada, muito interessante e pertinente, né? É, mas você falando, desculpa, quando a gente é traído, né? Desculpa, os termos estão me fugindo agora. A gente sente, você fala o ego, né? É machucado, etc. E é uma coisa muito forte. E aí Uhum. você está começando a elaborar como a gente daria com isso, porque você projeta na outra pessoa várias coisas, né? É, Aham. e aí é difícil, é um trabalho grande, né? Não é uma coisa assim trivial. Sim. Porque quando as Uhum. pessoas falam pra você,
Não, é tranquilo, mas não é um, assim, por mais que você queira, há tantas coisas que você tem que entender para fazer, que é um processo laborativo enorme. Desculpa, mas, mas assim, Uhum. e até você entender que aquilo estava com o outro, que na verdade não é, pelo menos como eu acho, né? Você não pode se validar com o outro, mas você tem que se Uhum. entender e ver quem você é por si. É algo assim interessante, né? O que você estava falando, eu achei interessante. Tá com outro, mas como que você pega isso para si? Sei lá, falando no meu, nos meus termos muito Exatamente, simplórios. Gabriel. É, eu me lembro da minha primeira namoradinha oficial, a Daniela. Eu tinha 10 anos de idade, né? E a Daniela era minha coleguinha. E nós tínhamos um namoro cultural. A gente jogava xadrez, né? O pai dela ensinava xadrez para ela, e jogava futebol junto. Ela tinha uma camisa de goleira, então ela tacava as bolas, chutava. Era um namorico assim, bem ainda infantil, né? 10 aninhos, né? Mas com o tempo eu me desinteressei da Daniela. Eu não era mais interessante, aquelas coisinhas de criança, 10 aninhos, né? Foi uma coisinha de entusiasmo. Mas ficou aquela coisa no ar. Eu não oficializei um rompimento, né? Mas a gente ficou cada vez mais distante, assim. E aí, até que ela me confessou que tava gostando do Elcio, que era um dos meus melhores amigos, o Elcio, meu colega também. E tu não imagina a dor que eu senti na hora, né? Quando ela me revela que estava gostando do Elcio. Pois é, eu não gostava mais dela. Tu entende que não é uma questão de gostar, é uma questão realmente de filha narcísica. Então, Ah, sim. ninguém trocou ninguém, eu não estava mais nela, não foi porque eu já tinha me deixado ela de lado. Mas quando ela falou que estava gostando do Épico, parece que ela fez uma coisa terrível, né? E na verdade ela só viveu aquilo que já estava do ponto de vista pactuado entre a gente, inconscientemente, foi a nossa distância. Ela apenas revelou aquilo que já estava sendo efetivamente vivido, que era um distanciamento emocional entre a gente, né? Mas como não fui eu que disse, não, a gente não vai namorar mais, foi ela que disse. Então, realmente foi a nossa ferida narcísica, aquela dor de que a gente, naquele momento, não é reconhecido, não é valorizado, ou que a gente perdeu um lugar especial que não existe mais, mas quando aquela coisa, a gente não olha, né? Uma criança não aquele brinquedinho tá lá no canto. Vem outra criança, quer pegar o teu brinquedinho. E daí eu volto a querer aquele brinquedinho para mim. Né? Não estava nem aí pro brinquedinho. Mas só foi o outro dar uma olhadinha e querer brincar com o meu brinquedinho. Eu quero, né? Eu pego de novo o brinquedinho que estava lá. Então é uma questão nossa de apego, de egoísmo, são essas coisas que estão em jogo, né? Precisa ver com a ferida narcísica da gente, da nossa necessidade de se autoafirmar, de buscar um reconhecimento, uma afirmação a partir do espelhamento do outro, né? Claro, tem a ver com questões nossas, do ponto de vista também emocional, das nossas incertezas, das nossas inseguranças, das nossas necessidades emocionais não trabalhadas, e assim por diante. Então, por isso que a traição mexe com essas coisas que estão, enquanto a gente não é traído, não estão lá, não aparece, mas quando a gente vem à tona, né? Vem à tona. É, Isso é ninguém ciúmes gosta também? de. Oi? É ciúmes também envolvido? Daí pode ter ciúmes, pode ter inveja, né? Tudo menos o Elcio, né? É por isso, né? Logo o Elcio, pode ser uma inveja do Elcio também, né? Não é só ciúme. Então pode ter muita coisa em jogo, né? Que a gente não sabe na hora. Então por isso que a vingança é uma não elaboração. A vingança é apenas uma reatividade primitiva, né? É, por isso que ele fala, né? Se tu fica adiando e tomado por aquela sensação, né, de reatividade, né? Aquilo com o tempo vai se tornando, né, algo perverso, né? De intriga, simulação, crueldade, né? E, e aí a gente fica preso naquilo. Então a gente acaba criando uma historinha triste. Pelas nossas questões mal trabalhadas, né? E aí o outro se torna o palco
de toda a nossa fúria, né? E na verdade são questões nossas que estão ali, né? Maria Clara? Oi, já queria tirar uma dúvida. Você estava falando na parte da ferida narcísica, nessa parte da traição, tudo. Como fica isso quando se trata de criança em relação aos pais? Dessa perda de confiança primordial? Eu não consigo como um narcisismo, porque eu sinto assim, o depósito de uma confiança, eles estão no estado infantil ainda, né? Como é que fica essa relação? É a mesma coisa ou tem uma diferenciação pelo fato de ser criança assim, com pais, com as figuras paternas? Sim, claro, quanto mais a criança for dependente desses pais, tanto física como emocionalmente, é óbvio que tem a teoria do apego, né, Maria Clara? Na teoria do apego, a gente diz assim que quanto melhor for o vínculo é, de segurança, porque não é uma questão de confiança enquanto promessas exageradas, infantis, como às vezes se tem, né? Onde há um pacto, onde dos pais, né? Um dos pais sufoca o filho, né? Em nome desse lugar mágico, e a criança também ganha uma representação narcísica importante. Ela é o centro do mundo. Aí que tá, há um jogo narcisista, né? Porque quando a criança se sente também pode tudo, né? Ela é o mais importante, é o reizinho. Aí se cria também questões terríveis. Se a criança está frustrada, ela vai se tornar também tirânica. Então, a questão é que tipo de pacto vai se estabelecendo nessa relação. Então, a relação não é a de segurança, porque a relação de segurança há, de uma certa maneira, uma forma de separação, né? Quanto melhor é a relação de confiança e de segurança que o bebê tem com os pais, mais ele vai conseguir se separar daqueles pais. Uhum. Né? Quando não há um apego seguro, é mais dependente que fica dos pais. Ela não quer lugar com o pai, ela quer ficar onde está a mãe, né? Então fica aquela coisa grudenta, né? Por quê? Porque ela não sente realmente um olhar ou uma postura adequada e firme junto do pai ou da mãe em relação a ela, né? Então é uma coisa interessante isso, né? Porque de uma certa maneira é como o Rimo está colocando aqui, né? E no final ele vai, vai falar do perdão, né? De Sofia, da sabedoria e do quanto a separação é fundamental para o amor, né? Então, para haver amor, tem que haver separação. Se não há separação, esse vínculo afetivo também fica comprometido, né? E muitas vezes essa fidelidade infantil exagerada, essa confiança primordial, não há lugar para o amor, né? É, então é interessante isso, né? Porque de uma certa maneira o pai e a mãe que ama o filho, ele quer que o filho cresça, quer que o filho tenha autonomia, quer que o filho fique independente, quer que o filho tenha autoconfiança. E aí, às vezes, na relação de confiança primordial, não há espaço para isso. O pai sempre é o pai maravilhoso, o pai grandioso, a mãe grandiosa, e o filho sempre é o pequenininho, o reizinho que está sempre ou tiranizando ou infantilizado, que não consegue nada porque está dependente do pai e da mãe. Então, mesmo que haja uma relação de, de confiança primordial, essa confiança primordial vai ter que ser equilibrada aos poucos, né? Pelo quê? Pelo amor, pela separação onde a criança é vista realmente como um ser digno, com importância, com valor próprio, e não como uma extensão da minha fantasia, ou ele colocando ele também num lugar também de uma fantasia que não se sustenta, né? Porque ele, né? Então é delicado esse processo. É, Eu sou li, Boa noite, doutor Johnson. Com relação aqui, tem duas coisas, sabe?
Eu tinha retirado a mão porque parece que tinha quase sido respondido. Depois eu não é isso, eu tenho que perguntar mesmo. É, ah, aqui, porque, você- Hum, então, quando você falou que o perigo da traição, a vingança, que desperta a nossa sombra. Então, a nossa sombra é despertada pelo que está traindo, porque ele também está numa sombra terrível, né? E aquele que é traído, ele desperta a vingança, que é uma sombra terrível. E então, isso aí é uma coisa. E daí é que você falou, né? A perspectiva da vingança é mesquinha, né? A vingança é mesquinha. Então, a gente já vai partindo desse ponto concreto. A vingança é mesquinha. Então, eu penso, sabe o quê? Naquele casal que tem diversos filhos, se dão bem, sempre se deram bem, e o homem trai, ou no caso, a mulher trai, um dos dois trai, né? E, e uhum, eles têm toda uma. Eles já estão casados há bastante tempo. Eles têm toda uhum, uma estrutura muito sólida, com as uhum. crianças, a situação social. E então, eles, na conversa, eles decidem pelo perdão. Então, precisa se separar para existir o perdão, porque você diz que não tem amor, mas eu acho que é um grande amor no caso, se eles estão pensando nas crianças também, e eles entram em comum acordo para haver o perdão. Você acha que aquilo ali é falso? Essa é uma pergunta. É falso. Não, E a não. segunda, tem uma outra ainda, sabe? Então, duas perguntas Uhum, aqui. Essa é uma, e a outra é sobre a criança, que você falou, a criança é tirana, né? Pequena, pode ser bem tirana. É pequenininho, a criancinha, por exemplo, ela tem sempre uma preferência, o papai ou a mamãe, mesmo bebezinho, pitoquinho, acabou de nascer. Vem para casa, né? Aquela coisa, de repente o nenê percebe que ele dá o chorinho dele e vem um dos dois, ou vem o papai ou vem a mamãe. Isso aí é uma forma também de tirania. Eu tenho que falar, que perguntar, porque quando que começa não, a tirania? não. Quando eu falo da tirania, né, É é no sentido figurado. Claro, o espírito pode ser claro. tirano no sentido que ele pode ser um espírito muito egocêntrico Aham, e a criança tende a viver essa fantasia onipotente, né? De achar que o mundo gira em torno dela. Então, nesse sentido, se isso for alimentado e não trabalhado, isso vai ser dar tirânico, porque a criança cresce com uma falsa ideia, né? Que ela pode, né? Acreditar nisso, né? Então, a culpa não é só dela, a culpa também é do adulto que reforça e vende essa imagem entendi. para a criança, né? Então, tudo isso Ótimo. está em jogo. Mas aqui, eu Sueli, eu não estou questionando, né, a questão das razões da traição, né? Porque as razões da traição são diversas e não tem como a gente avaliar aqui. Então, essa hipótese que tu fala, claro, toda relação humana é muito complexa, porque, de uma certa maneira, tem em jogo muitas questões, né? O tipo de relacionamento, o tipo de investimento de afeto, a forma em que base se estabelece o vínculo. Tem muita coisa complexa que está em jogo, e se o casal consegue olhar para isso e elaborar, né, e perdoar e dar uma chance, isso é maravilhoso, né? Se consegue fazer isso. Agora, Hum, por exemplo, nem sempre a questão da traição passa por, o, por um ato deliberado do outro. Eu me lembro que na juventude espírita, nós tínhamos uma moça, uma jovem muito carente, né? E um rapaz, nossa, um querido, que era parte do grupo jovem, ele é super querido, queridíssimo, sabe? Aquele cara super afetuoso, ele era afetivo com todo mundo. E ela fez a fantasia que ele estava gostando dela, né? Mas não é.
mas ele não prometeu nada para ela, né? Foi uma coisa da cabeça dela, porque como ela era muito carente, e o cara tratava muito bem ela, como ela não estava acostumada, ela achou que o cara estava seduzindo ela. Só que o cara não estava seduzindo ela, né? Então ela criou uma expectativa muito grande em cima da história. E quando ela descobriu que o cara não estava afim dela, ela quase surtou. Ela ficou com muita raiva dele, ficou muito. Mas era uma reação de infantil. Então, a traição dela, ela foi traída pela própria fantasia dela. Daí não é ele que traiu, né? Foi ela que caiu do cavalo, porque ela depois. Isso é uma confiança primordial. Eu deposito no outro algo que parece que ele vai me prometer, porque ele é afetivo, ele é cuidadoso comigo, ele é gentil, me levou para casa de noite, depois da casa espírita, né? Ele aguenta as minhas, sei lá o quê, e aí a gente cria a fantasia que o cara tá na nossa, né? Só que o cara Uhum. não tá. Então, aí que tá. Por isso que eu tô falando, tem muito, as questões humanas têm muitas subjetividades, né? Muitas questões aí. Obrigada, Então, a gente Deus. está falando de um campo relacional muito complexo, onde a traição se dá por vários motivos, né? E a fantasia do traído se dá por vários motivos também. Sim, Sara. Microfone. Desculpe, boa noite a todos. Em relação à criança, as crianças me interessam bastante. É aquela criança que tu disse que é muito dependente do pai e da mãe e é tratada como assim, os pais fazem a criança um pouco dependente. Tem mães e pais que gostam, o filhinho, não sei o Uhum. quê. E depois essa pessoa, essa criança pode se tornar um adulto dependente também nas amizades, porque eu vejo muito isso, pessoas muito dependentes um do outro. Isso é normal nas amizades? Só pode ser meu amigo, eu sou tua melhor amiga. Eu sempre disse uma coisa aqui na Suíça: eu não tenho melhores amigos, eu conheço bastante gente, mas eu não tiro Uhum. assim, eu tenho alguém que eu confio, mas não posso dizer que sabe, para não ficar uma dependência. Tem pessoas que a gente confia, que a gente pode conversar, abrir o coração, Uhum. mas eu não. Se dá confusão, você é minha melhor amiga, eu não sei, tem gente que tem mais afinidade, mas a Uhum. dependência, eu não sei se isso vem de crianças, as crianças, os pais já fizeram as crianças dependentes deles, daí eles ficam adultos e eles também não querem que você seja amiga de outras pessoas, que tem que ser só com eles. O que é isso? Sim. É uma questão realmente de essas exigências infantis que a gente tem. Até porque a relação de afeto nunca vai ser igual. A gente nunca vai Sim, gostar exatamente. igual da mesma maneira que o outro gosta da gente. Um gostam de maneira. Nem no casamento vai ter isso. Num Sim, casamento sempre vai ter alguém que gosta mais do que isso, o outro. E sim. além disso, a forma de gostar também difere muito, né? É Um diferente, do Gelson, um do outro. E a gente É a pode forma. ter três amigos, assim, por exemplo, eu tenho três pessoas que eu realmente eu confio, mas eu não sei qual que é a minha Uhum. melhor amiga, mas para mim são as três pessoas que são muito importantes na minha vida. Uhum. In- Então assim, ó, o que a gente tem que fazer é reconhecer, né? É Sim, reconhecer que aquela pessoa é uma pessoa que tem um valor para mim por vários motivos. É uma beleza. pessoa que é ponderada, ou ela é efetiva, ela é cuidadosa Uhum. comigo, seja por que motivo for. Agora, eu não sei se eu tenho a mesma representação para ela. Eu não Sim, posso exigir que ela uhum. me dê o mesmo valor que eu dou para ela, porque as relações são diferentes. Então, isso a gente Exatamente. não pode exigir isso, né? Já Obrigada, começa a ficar Tiago. complicado, né? Uhum. Gelson, eu tô aqui no celular, boa noite, eu tô conseguindo levantar a mãozinha. Sim. É, escuta, aqui na página 89, no primeiro Hum, parágrafo, tem a traição de si mesmo. É talvez o que hum, mais realmente nos angustia. Esse nível de traição de nós para conosco mesmo são as nossas fantasias, são as uhum. minhas fantasias, porque Tá. o que é essa traição de si mesmo? Quando Uhum. eu também fiquei pensando, pode ser nessa relação de ego e self, fiquei, Sim.
Tá, antes de Que falar é na isso? traição de si mesmo, falar da negação, tá? Porque a negação ajuda a compreender a traição a si mesmo. Ele fala que um segundo perigo, né, é a negação, né? Quando a pessoa é traída no relacionamento, por algum motivo, ela tende a negar o valor do outro, né? Então eu tendo a raiva é uma tentativa disso. Quando eu sinto raiva em relação ao outro, às vezes é para destruir com aquela imagem de muito valor e trazer aquela energia que está no outro, do outro para mim, né? Mas, mas a negação, tu quer negar o valor que tu tem e puxar uma sombra, né? Do outro, né? Como uma forma de não viver a tua dor, né? Então o outro, tu esperava que o outro fizesse tal coisa, para ti o outro não fez. Daí tu começa a falar, ah, mas tu viu aquela pessoa? Ela é, sei lá o quê, ela não presta, ela não sei o quê. Daí tu começa a negar realmente aquela, aquele valor. Então tu sai de uma idealização prévia, né? E vai para uma compensação onde o outro se torna realmente é, é a morte do pajé, como a gente diz em algumas culturas indígenas. O pajé é o centro da vida psíquica da tribo, né? Então ele é o cara que faz a comunicação com os mortos, ele tem o segredo dos sonhos, ele que manipula as poções, as ervas, né? Então há uma confiança primordial também no pajé. Ele representa o self da tribo. E quando o pajé, por exemplo, não dá conta, digamos, dá um surto de gripe na tribo, e ele não consegue resolver o surto de gripe, então o que que a tribo acredita? Que o mal está com o pajé. Então ele tem que, você vai fazer o quê? Matar o pajé. Então, é a morte do pajé. Então é feito um ritual onde ele é como se fazia na Grécia Antiga, né? Nas Mas mata farmacóis. mesmo? Sim, Literalmente? claro. Na Grécia Ai, também. gosto. Eles eram expulsos da cidade nus e para entregar à sorte dos deuses, né? Para morrer. Se os deuses salvassem eles, é sinal que eles eram, tinha alguma coisa especial com eles. Se não, era aquilo mesmo, né? O mal está com eles, a gente vai se livrar do mal, né? Tipo uma forma de se exorcizar. Então, toda vez que tu idealiza muito uma pessoa, isso acontece na terapia também, né? Tu Uhum. idealiza muito o terapeuta, né? Uhum. Uma vez eu estava atendendo um rapaz, né, que ele tinha muita resistência, muita insegurança de se entregar afetivamente para um relacionamento. E ele fui trabalhando isso com ele depositava toda a questão da responsabilidade do vínculo nas namoradas. Então a namorada tinha que garantir que ele não ia ser traído, a namorada tinha que garantir que ele ia ser sempre feliz, a namorada tinha que garantir que ele. Porque ele tinha muita insegurança, né? Então a gente foi Uhum. trabalhando isso, daí até conseguiu uma menina que ele gostou, e com muito custo ele noivou. Noivou, já estava, né? E aí, um dia estava na sessão comigo e ele me viu sem aliança. E eu tinha me separado naquela época, né, da minha esposa. Daí ele olhou para meu dedo e falou assim: Tu se separou? Eu falei: Sim, né? Eu falei simplesmente assim, né? Ele não voltou mais. Ele não suportou a ideia que o terapeuta dele, que dizia que era bom se relacionar, que estava investindo, porque ainda era muito infantil. Né? A mentalidade era Uhum. muito infantil. E ele não adiantou ligar para ele, fulano, vamos conversar, vamos ver o que tu sentiu. Tá, 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 tá. Ele não suportou, gente, e foi embora. Não deu nem para trabalhar o sentimento dele, né? Então, quando a gente deposita, idealiza muito o outro, né? Quando o outro parece que nem uma parede muito branquinha, né? Qualquer pontinho preto se torna monstruoso depois. Então, por isso que os terapeutas junguianos geralmente são mais humanos e se colocam mais.
para não fazer uma neurose de transferência, que na psicanálise trabalha com neurose de transferência, o analista não fica neutro, né? Na minha época, quando era estudante de psicologia, na psicanálise, era assim uma regra. Se eu encontrasse um paciente no teatro, eu tinha que ir embora. Se eu encontrasse uma pessoa na rua, eu tinha que desviar da rua e ir para o outro lado da rua, né? Isso para mim era pior do que cruzar com a pessoa, né? Por quê? Porque tinha que manter a neutralidade, né? E porque o paciente transferia para ti toda a neurotransferência, tu era sempre neutro, tu ficava atrás do divã, tu não, né? Então, é a proposta da psicanálise. Nós não queremos criar uma neurose de transferência, né? A nossa relação é uma relação humana. Mas quando se cria uma neurose de transferência, as relações de amizade, onde bom, depois muita coisa no outro, daí quando a casa cai, não sobra nada, né? Porque daí vem toda essa negação que o valor do outro tem, né? E tu começa daí desqualificar o outro, porque tu não suporta é, é, reconhecer o valor do outro e reconhecer que de uma certa maneira tu não tá naquele lugar de especial que tu achava que tu teria em relação ao que tu depositou com a outra pessoa. Ele vai falar dessa grosseria da ânima, né? É, Vamos ver. que Agora, agora, oi. Gelson, está me vindo aqui sobre outra perspectiva, não sei se é, mas é o que eu estou sentindo, dessa nossa autotraição dentro do que a gente propôs, dentro do que eu propus, dentro do meu projeto reencarnatório. Um exemplo, eu vi numa fantasia, né? Eu vi, né, no projeto reencarnatório em encontrar um homem ou encontrar uma mulher, mas não chegou um momento, né, aquela relação não deu mais, e aí eu traí o meu projeto reencarnatório, eu abandonei aquela mulher ou aquele pai com os filhos, o pai não, o marido com os filhos, pode também ser considerado nessa perspectiva, e porque também tem muita coisa em jogo, né? Sim. Então, a gente vai falar em duas formas de autotraição, tá? A traição de si mesmo. Uma, realmente, o meu egoísmo, eu não suportar comprar, né? Eu tô lá no plano espiritual e digo, não, eu assumo o compromisso com fulana, com a fulana. Ah, mas a fulana é difícil. Mas tem uma dívida com a fulana. Não, eu sei que eu tenho, eu vou assumir agora, né? A gente tem outros espíritos que a gente vai assumir. Daí a fulana vem comigo e eu não dou conta da fulana, porque a fulana é difícil mesmo, né? E aí eu caio fora, e aí realmente, aí eu estou traindo um projeto que eu assumi, uma traição em relação não só a mim, mas a todo o Há um projeto, né? projeto, Aos né? espíritos ligados a mim. Tô É, todo ligado. o projeto. Daí é uma traição, porque lá no plano espiritual é fácil, né? Porque a gente está lá Uhum. no umbral, a gente está lá, né, com uma região difícil, e diz, não, me tire daqui, qualquer coisa, mas eu não quero ficar aqui. Daí, daí tu chega aqui, tu começa a se dizer, ah, mas não quero isso aqui, ah, mas isso aqui não é tão bom assim. Daí a gente começa a ficar exigente, né? E aí a gente não esquece, né, espiritualmente, né, o self esquece do compromisso assumido, né? Então isso é uma forma de traição. Mas a traição que ele está colocando aqui, o Rima, é um outro tipo de traição, né, Olímpia? É a Entendi. traição onde aquilo que tinha importância na minha vida a partir do outro, pelo outro não me reconhecer e me trair, acaba perdendo importância. Né? Eu não dou importância mais para aquilo, né, que antes tinha importância, né? Ou eu fazia pelo outro, né? Né? Uhum. Quando as pessoas muito codependentes, elas fazem as coisas pelo outro. A, a minha companheira gosta de jardinagem. Ah, então eu vou fazer Uhum. jardinagem. Eu adoro jardinagem, mas na verdade não é que aí já é uma traição comigo mesmo. Daí a pessoa deixa, me manda embora, me dá um pontapé. E aí a jardinagem se tornou a pior coisa do mundo. Então, eu não gosto mais de jardinagem, não tem mais importância nenhuma aquilo. Não sei por que que eu fiz jardinagem, porque eu detesto jardinagem. Então, na verdade, vem à tona uma traição que às vezes já estava acontecendo comigo, né? E que antes, mas que antes eu não reconhecia porque eu estava negando a mim mesmo em função do outro.
né? E quando o outro daí me abandona, ou me trai, ou sai, né, do circuito, eu acabo, né, tirando o valor que as coisas tinham, né? E aquilo tudo que eu botei em energia perde o sentido, né? E até as coisas que eu dei para a pessoa, né? Né? Ou uma carta, uma carta de amor, né? Que eu fiz. Ah, eu fiz um caderninho com lantejoulas, com glitter, né? E queria coisas maravilhosas em relação a outra pessoa. Daí, quando a pessoa sai da minha vida, aquilo se torna, né? Algo que sem valor nenhum. Quer dizer, de onde que tá? Por que que antes tinha todo o valor, agora não tem valor nenhum, né? Hum. Então, alguma coisa está de errada, né? Então, é essa questão que ele começa a falar, da questão dessa traição de si mesmo, Traição né? de si mesmo, né? Ah, É, obrigada, Gelson. bom. Silvia? Pensando no que você tinha dito em relação à reencarnação, é parte da nossa reencarnação, do processo que nós vamos ter a traição, porque me parece que isso é escolhas que às vezes a gente faz errada, ou Uhum. dependendo das circunstâncias. ah, é possível que você vai, é parte da ser traído, ou é uma coisa que escolhe pelo livre-arbítrio? Eu não entendi se tu fala em relação a eu abandonar do meu processo reencarnatório e buscar um outro caminho, e depois me dar conta e abrir mão desse caminho, ou eu estar no caminho certo e abrir mão desse caminho por outra coisa. Eu não entendi qual é a opção que tu está trazendo aí. Não, eu pensei mais no sentido de você encontrar uma pessoa que vai te trair. É parte do teu processo de aprendizagem que você vai ser traído. Uma outra pessoa te trai, ao invés. Ah, sim. ah, Na verdade, eu não sei se tem algo assim tão determinista, né? Mas digamos assim, né? Se eu reencarno com uma pessoa que eu machuquei, que eu enganei, que eu pode ser até um sócio que eu roubei, né? Noutra encarnação e agora a gente vem como irmãos ou como marido e mulher, e de repente fica no inconsciente de outra pessoa uma imagem negativa minha, né? Que eu não sou confiável, e de repente, por fraqueza da pessoa, ela acaba me traindo, né? Então, por outros motivos, seja que for. Eu entrei ela em outras vidas e agora permanece um ódio interno, inconsciente lá do passado. Isso faz com que ela me agrida, me traindo com outra pessoa. Tudo isso pode acontecer, né? Então, agora a questão toda que está em jogo daí não é a situação em si, mas sim o vínculo, né? E a gente fica hoje muito preso na situação, né? E a questão não é a situação. A situação, ela faz parte da experiência, e muitas vezes ela é dolorosa, né? E eu vi gente assim que abandonou a esposa, o esposo, porque o cara é alcoolista, ou porque o cara, ou a pessoa adoeceu e a pessoa não quer cuidar mais porque a pessoa é doente. Mas quando tu casa com uma pessoa, né? Tu, tu tá casando com a totalidade do ser dela. É claro que, do ponto de vista do espiritismo, a gente não está fadado a ter que dar conta de um relacionamento para a vida toda por várias questões, né? Mas isso tem que ser muito bem medido e avaliado, porque tem muitas coisas que estão implicadas aí, né? Então, eu só quero dizer que se relacionar não é algo fácil, não. Conhecer a pessoa com um passado, de repente, que envolve aquele vínculo, com cultura diferente, com neurose familiar diferente, com, né, questões do complexo de cada um, até tu conhecer o outro. Né, e criar um caminho de comunicação, de entendimento, né, e de frutificar, né? Pode levar muito tempo e às vezes é mais de uma encarnação, né, Silvia? Então, né? Exato. Mas ao mesmo tempo, mesmo que esteja, é sempre a opção da pessoa trair ou não.
Ah, sim, é uma opção da pessoa, claro. Porque é a mesma coisa que dizer, ah, todo mundo nasceu para sofrer. Não, Ah, nós não, nascemos tu para não está sermos fadado a felizes. trair ou ser traído, né? É, Tu tem uma possibilidade grande de acontecer, né? Porque tu machucou muito uma pessoa noutra vida, agora aquela relação afetiva, mas é uma relação insegura, imprecisa, e como toda relação imprecisa e insegura, tá, dá margem para complicações. Mas não dá para dizer que isso, por causa disso, vai acontecer aquilo, né? Não dá para não, dizer isso. exato. Porque tem uma coisa que eu estou acabando de ler novamente um dos livros do André Luiz, e a vida continua, e tem essa pessoa, esse homem, que ele está fazendo maquinagens para tirar o dinheiro das pessoas, de uma pessoa que ele considera que é doente, ele faz toda uma coisa, e tira o dinheiro da mulher. E ele fica com o dinheiro. E do outra pessoa ele também tirou dinheiro. Só que eventualmente, quando eles estão explicando que essas duas pessoas que ele roubou vão nascer como os filhos deles, e pela própria coisa, ele vai voltar a ter o dinheiro que ele Você roubou vai devolver o dele. dinheiro que ele roubou. Uhum. Exato. Então, existe assim uma certa balança de certa forma, não é? Porque eu acho Isso. assim, muita questão da traição são principalmente em relacionamento, às vezes de amizade também acontece. Acho que as pessoas de certa forma são fracas, não é? Eles têm ah, tem muito alto amor ou vê vantagens, porque às vezes a pessoa atrai ou faz a coisa, mas eles nem estão recebendo vantagem daquilo que eles estão fazendo. Quer dizer, em realidade estão Uhum. se machucando a si mesmo, porque se a gente consegue sobrepassar, e essa parte que você estava falando no início, que é a parte difícil de conseguir sobrepassar a traição e viver a tua vida, porque eu acho a melhor maneira de vingar é você viver uma vida tão boa que a pessoa que te traiu fica com raiva de ter te traído, porque você está vivendo feliz e criando um monte de coisa boa e nova. Então, é uma opção também que a gente pode fazer, ao invés de procurar vingança, você vive, constrói coisas que você, inclusive, sai acima do nível daquela pessoa, porque eu acho que é uma falta de caráter, é uma fraqueza na personalidade, no caráter da pessoa que trai. Eu não sei. Sim, as ações que vou te Gelson, dar, a gente não sabe, né? Mas a questão toda que o Rimo está dizendo aqui é realmente o trabalho de elaboração dessa dor, dessas questões, dessas fantasias que envolve daí o perdão. O perdão para ele é tudo isso, né? É todo esse processo, né? De compreensão, de elaboração, de suportar, de reconhecer que o outro é importante para mim, né? E poder viver esse lugar, de poder aceitar, né, que eu fui traído, né, que isso é possível acontecer, que eu não sou a cereja do bolo, de repente eu não vou ter aquele tratamento especial que eu achava que merecia, assim por diante, né? Então, tudo isso são questões que estão em jogo aí na questão do processo que envolve o perdão, né? É, e o trabalho de compreender, né? E aceitar que aquilo faz parte da tua vida, né? Então, tem tudo isso. Sim, eu sou ali. E Gelson, daí, é seu livro. é, O que fala, seu livro? é o seguinte, como eu amei muito que a Silvia fez a pergunta e recebeu a resposta também de você, porque eu vivi situação assim. Então, e graças a Deus eu perdoei, apesar que separamos, porque ele, né, lógico, eu gosto, tenho outra e coisa e tal, ele já teve outras, mas tinha aquela uma que ele gostava e que ele queria separar, porque, como é que é? Divorciar, porque eu aceitei, porque eu orava muito a Jesus, sabe, que eu mesmo não queria como espírita. E olha que aconteceu isso. Então, o que que eu fiz? Eu fiz exatamente isso que a Silvia estava falando. Eu fiquei toda linda, bonita, cheirosa e tudo mais, gostosa e tudo mais, sabe, mostrando para mim mesma que eu sou uma pessoa de muito valor. Então, eu me amei muito também. Então, sabe o que que aconteceu? Foi maravilhoso, porque eu tive a oportunidade no meu coração de perdoar. Eu perdoei ele.
E nos tornamos amigos depois. Eu procurei ajudá-lo, porque ele ficou numa situação muito difícil depois da separação, porque ele tinha também os seus problemas, seus demônios, né? E então, e a mulher já tinha deixado ele, já não deu mais certo lá no Brasil. Ele voltou para cá e eu tive, com a graça de, olha, gente, com a graça de Deus, de a oportunidade de conversar com ele. Ele era muito sério, ele prestava dinheiro de mim, devolvia o dinheiro, porque eu não estava dando, não, viu? Não, não precisava ficar dando dinheiro, eu perdoei ele o ato dele fazer, porque já não estava mesmo nada, a gente já não tinha mais, a Uhum. relação era de irmãos, totalmente só irmãos mesmo, Sim. que não tinha brigas em nada, era só irmandade mesmo. E eu quis dizer isso porque veio bem de acordo com o que vocês estavam conversando. Uhum. Sim, é importante. E daí uma pessoa falou para mim, quando eu contei a história, a pessoa me disse: você já não tem mais nada de resgatar, nem com o seu filho e nem com o seu marido. Então eu fiquei assim, me deu uma alegria aqui dentro, sabe? Mas claro que se for o caso de um dia eu encontrar o meu filho, eu fico com muito carinho mesmo por ele. Mas me foi dito isso. Eu queria dizer, porque também é uma espécie de testemunho para nós Sim. aqui, né, no privado. Ok. Nosso tempo tá assim, indo, gente. Então, claro, esse é um tema complexo. Não sei se a Olivia tinha mais alguma coisa para dizer, Olivia? Não, fica para. Eu ia falar que é um tema muito complexo, que, como ele coloca, né, e tu colocaste para gente, e ficou para mim assim, que todos nós traímos e somos traídos, né? Eu fiquei fazendo meu inventário e vi realmente Uhum. que não só fui traída, eu traio, né, ainda. Uhum. E às Claro. vezes no sonho, né? No sonho. Uhum. É, de uma medida todos nós traímos de uma certa maneira, né? Muito bem, gente. Então, For yourself, é, a gente, então semana, no próximo encontro, né, a gente vai para o item 21, timidez e inibição, tá bom? E aí a traição fica para para cada um resolver daí, né, com a sua vida. Tá certo, gente? Então, é um texto, cara, complexo, vale a pena retomar e reler, né? Mas a gente não tem Super. todo o tempo para poder dar conta desses temas, então fica algumas reflexões para a gente, para poder Uma pensar, né? pergunta, Então a gente não doutor está Gelson. esgotando o vento. Oi? Fica, não. É uma pergunta só. Esse você falou, vamos para o texto, para o item. Onde que está isso? Está nesse texto mesmo que nós estamos lendo? No programa, item 21, o próximo Ah, sim. item, timidez e Ah, entendi inibições. agora. Tá bom? Porque livro a gente não tem, né, do Rio, então. Não, tá lá Obrigada. no Obrigada. programa.